professor Juliano, orientador do trabalho. Então, o título dessa dissertação do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade da UFSC é Estudo da qualidade da energia elétrica de inversores com duas topologias diferentes e desempenho energético de sistemas fotovoltaicos com distintos fatores de dimensionamento. Essa apresentação vai ser composta por uma introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados de análise, conclusão e as referências bibliográficas. Então, fazer uma leve introdução sobre o cenário atual de energia elétrica. A forma atual de produção, ela tanto a nível mundial, no Brasil um pouco menos, né, mas principalmente a nível mundial, é fortemente dependente de combustíveis fósseis, então que acabam gerando maiores impactos ambientais. O Brasil é um pouco diferente, a gente utiliza a maior parte da nossa geração é renovável, né, principalmente por causa da fonte hidrelétrica. Mas, mesmo assim, é sempre interessante a busca por novas fontes renováveis que causem um menor impacto ambiental. Como eu falei, o Brasil usa bastante energia hidrelétrica, mas isso também às vezes pode ser um problema, como ocorreu em 2021, a gente teve uma escassez hídrica. Isso fez com que a gente tivesse ativação de usinas termoelétricas para evitar um racionamento. Mas isso também propiciou alterações na matriz energética brasileira, como o crescimento de outras fontes. Entre elas foi a energia fotovoltaica. Segundo dados do Balanço Energético 2023, entre 2021 e 2022, a energia fotovoltaica ela cresceu 79,8%. E segundo dados de fevereiro de 2023, a Associação Brasileira de Energia Solar, hoje a gente tem, incluindo geração centralizada e distribuída, uma potência de 39.857 megawatts de potência instalada em energia fotovoltaica. Aqui é um gráfico da Associação Brasileira de Energia Solar. Aqui mostra no período de 10 anos, né, o crescimento da energia fotovoltaica no Brasil. Em 2013 era 14 megawatts, hoje a gente está ali em 39.857 megawatts. Então, a hipótese dessa dissertação a gente possui inversores com diferentes tecnologias. No caso desse trabalho em específico, a gente tem a topologia em string e o microinversor. A gente também tem sistemas fotovoltaicos com diferentes fatores de dimensionamento. E essas diferenças na topologia dos inversores e na forma de conexão aos módulos, elas podem influenciar tanto o desempenho como a qualidade da energia elétrica gerada. E esse crescente aumento na instalação de sistemas fotovoltaicos faz com que seja interessante, né, a gente avaliar como essa energia está sendo gerada, tanto em relação à qualidade, também quanto ao desempenho dos sistemas. Sendo assim, o objetivo geral é medir e analisar os indicadores da qualidade da energia elétrica de inversores com diferentes topologias e diferentes fatores de dimensionamento, como também analisar o desempenho energético dos mesmos. Os objetivos específicos: avaliar o impacto da topologia do inversor na qualidade da energia elétrica, comparar o desempenho das diferentes topologias em relação à distorção harmônica total, THDI, e também as componentes harmônicas individuais, analisar a qualidade da energia em inversores com diferentes fatores de dimensionamento, inversores subdimensionados e sobredimensionados, medir e analisar os parâmetros da qualidade da energia, comparando esses valores com os valores estabelecidos em norma, analisar o desempenho energético dos sistemas e também avaliar vantagens e desvantagens de cada topologia. Bom, então, fazer um breve referencial teórico, primeiramente sobre geração distribuída. O conceito é basicamente a instalação e operação de unidades de produção de energia que são diretamente ligadas à rede de distribuição ou ligadas à rede no lado do cliente do contador, ou seja, é uma geração próxima às cargas. Ela é regulada por uma resolução da ANEEL 956. Ela define geração distribuída como centrais geradoras de energia elétrica de qualquer potência com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou por meio de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma despachada ou não pelo Operador Nacional do Sistema. A energia fotovoltaica, alguns aspectos regulatórios, a gente teve em 2012 a Resolução 482, que é considerada como o marco regulatório da energia fotovoltaica no país. Ela possibilitou o acesso da micro e mini geração distribuída aos sistemas de geração de energia, né? De lá para cá, ela passou por algumas alterações, sendo a mais recente a 1059, de 2023.
Essa resolução 1059, ela definiu também o sistema de compensação de energia elétrica. Diz que a energia elétrica é injetada na rede por unidade geradora com microgeração ou minigeração, e ela é cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou então contabilizada como crédito de energia de unidades que são participantes do sistema. São consideradas unidades participantes, unidades consumidoras com micro e com mini geração distribuída. Bom, a energia solar fotovoltaica é a geração de energia elétrica utilizando energia solar. Isso ocorre de forma direta através do efeito fotovoltaico. Isso ocorre nas células fotovoltaicas, que são conectadas entre elas, formando um módulo fotovoltaico. Esse módulo é definido pela sua potência em watt-pico, né? Essa potência é definida numa condição padrão de ensaio, que são irradiância de 1000 watts por metro quadrado, temperatura de célula de 25 graus Celsius e massa de ar de 1,5. Nessa condição padrão também é estabelecida a curva IV do módulo fotovoltaico, onde a gente pode obter alguns pontos importantes, entre eles o ponto de máxima potência do módulo. Os inversores, então, é o equipamento que faz a conversão da corrente contínua, que é gerada pelos módulos, em corrente alternada. Essa corrente alternada ela deve possuir as mesmas características de tensão, frequência, conteúdo de harmônicos, forma de onda, entre outros da rede elétrica. Aqui a gente tem duas imagens mostrando o princípio básico de funcionamento de um inversor, onde a gente tem 4 transistores que são ligados e desligados alternadamente às suas diagonais. Isso vai fazer com que a gente tenha uma forma de onda quadrada. Essa forma de onda acaba gerando bastante distorção harmônica. Tem algumas variações do funcionamento. Tem a onda senoidal modificada, onde a gente tem um intervalo, um defasamento entre a ligação e o desligamento desses transistores. E nos inversores atuais é utilizada a estratégia PWM, onde o inversor produz uma sequência de pequenas ondas quadradas de alta frequência. Isso faz com que a forma de onda final ela tenha um conteúdo senoidal na frequência de 60 Hz. Para melhorar ainda a forma de onda e diminuir o nível de distorção harmônica, são utilizados filtros na saída do inversor para diminuir essa quantidade de distorção harmônica. Uma característica importante dos inversores é o seguidor do ponto de máxima potência. Ali, como eu falei anteriormente, tem um ponto na curva IV que é chamado de ponto de máxima potência, que é o produto da corrente de máxima potência pela tensão de máxima potência. Então, esse seguidor do ponto de máxima potência ele é um sistema que ele observa continuamente as modificações que acontecem na curva IV do módulo e ele vai atuando sobre a eletrônica do inversor. E esse sistema ele deve ser preciso, eficaz e rápido. Ele consiste basicamente de algoritmo simples que ele vai provocando perturbações na operação dos módulos. Aqui embaixo, na figura, dá para perceber isso. Ele vai fazendo alteração na tensão dos terminais e vai percebendo o que acontece com a potência. Conforme a potência for aumentando, ele vai aumentando a tensão. A partir do momento que ele nota que a gente tem uma diminuição na potência, faz uma perturbação no sentido inverso, diminuição da tensão, para que a gente sempre fique em torno daquele ponto de máxima potência, né? E nos inversores mais modernos, a eficiência do seguidor do ponto de máxima potência ela fica na faixa de 99%. Bom, sobre a topologia de inversores para sistemas fotovoltaicos, a gente pode ter dois tipos de inversores com isolamento ou sem isolamento galvânico, né, transformerless. Esses inversores sem isolamento, eles são um pouco mais eficientes, em torno de 1 a 2% mais eficientes. Isso é uma vantagem, mas também como desvantagem, a gente não tem um isolamento elétrico entre os lados CC e CA. Isso pode trazer alguns problemas de segurança. E as principais topologias utilizadas são o inversor central, o inversor string ou multistring, e os inversores acoplados aos módulos, que são os microinversores. Nesse trabalho, a gente vai estar estudando principalmente os inversores string e os microinversores. Os inversores de string eles são utilizados como uma forma de resolver os problemas dos inversores centrais. Nesse sistema, uma string com um número suficiente de módulos, ela é conectada a um inversor para adaptar com a tensão da rede. Então, elas apresentam um MPPT mais exato e também uma maior eficiência que um inversor central, nos casos de sombreamento. Eles são muito utilizados em sistema de pequena e média escala,
Por serem mais flexíveis, um custo menor e também maior eficiência. O microinversor é um desenvolvimento na topologia dos inversores. Ele tem como objetivo principalmente resolver as perdas que ocorrem com o inversor central e string. Ele pode ser considerado um módulo com inversor integrado, que faz com que cada módulo tenha o seu próprio MPPT. Então, a principal vantagem é diminuir os efeitos de sombreamento na performance de sistemas fotovoltaicos e também eliminar perdas por mismatch. Se um sombreamento ocorrer em algum módulo, somente esse módulo sombreado ele vai ter a sua performance alterada, não vai ter uma alteração na performance dos outros módulos. Aqui uma imagem mostrando as quatro tipos de configurações, o inversor central, onde a gente tem todos os módulos conectados ao inversor. O inversor string, a gente tem fileiras de módulos conectados a um inversor. O módulo UAC, o microinversor, né, onde a gente tem cada módulo com o seu inversor. E tem também o inversor multistring, onde a gente tem dois estágios de conversão. Primeiro, um estágio CC-CC para aumentar a tensão e depois o inversor CCCA. Bom, uma característica, um parâmetro importante de sistemas fotovoltaicos é o fator de dimensionamento do inversor. Ele é um parâmetro relacionado ao desempenho de sistemas fotovoltaicos. Ele representa a relação entre a potência do inversor e a potência de pico do gerador fotovoltaico. Inversores dimensionados com a capacidade inferior à capacidade do gerador, eles geralmente têm um desempenho melhor, principalmente em locais com pouca irradiação. O dimensionamento correto do inversor ele influencia a eficiência e os níveis de distorção harmônica de corrente do inversor. Esses níveis são menos adequados quando os inversores operam abaixo de 50% da sua potência nominal. O FDI ele é dependente do inversor, da tecnologia do módulo, orientação e inclinação do sistema, temperatura e radiação. Alguns estudos mostram que os valores recomendados variam entre 0,75 e 0,85, tendo como um limite superior 1,05. Outro parâmetro importante é o fator de carregamento do inversor, ele é o contrário do fator de dimensionamento, é a relação entre a potência de pico do gerador fotovoltaico e a potência nominal do inversor. Quando se dimensiona um sistema, deve-se projetar para o mesmo não seja nem pouco utilizado, nem muito sobrecarregado, né? Quando se utiliza um inversor de menor capacidade do arranjo fotovoltaico, sem que a gente tenha um impacto na qualidade da energia e na energia gerada, o custo por quilowatt-hora ele acaba sendo menor. Sobre qualidade da energia elétrica, a gente tem a Resolução 956 de 2021 sobre procedimentos de distribuição de energia elétrica. O módulo 8 dessa resolução ela trata sobre a qualidade da energia elétrica. E a gente também tem a norma ABNT, NBR 16149, de 2013, e ela estabelece os parâmetros que devem ser observados em relação à qualidade da energia elétrica, sendo eles a tensão, cintilação, frequência, distorção harmônica e fator de potência. As distorções harmônicas são distorções na forma de onda de tensão e corrente em relação à forma de onda senoidal. Ela é uma forma de onda periódica com uma frequência cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental do sistema. Ocorre na presença de equipamentos com características não lineares, como transformadores, lâmpadas fluorescentes e também componentes de eletrônica de potência. E em sistemas fotovoltaicos, a distorção harmônica ela pode ser resultado de fatores intrínsecos, como a baixa resolução PWM, ou imprecisões em medição, e também fatores extrínsecos, como a conexão do sistema a uma rede elétrica fraca. Os indicadores de distorção harmônica são a distorção harmônica total de tensão, THDV, distorção harmônica total de corrente, THDI, distorção harmônica individual de tensão, IHDV, e distorção harmônica de corrente individual, IHDI. Essa norma ABNT 16149 estabelece também os limites para a distorção harmônica de corrente. Eles devem ser inferior a 5% quando o inversor está operando na sua potência nominal. E ela também estabelece os limites para as componentes harmônicas. As harmônicas elas são um fenômeno de longa duração. Quanto maior é a ordem da harmônica, menor é a sua intensidade. As harmônicas de ordem ímpar geralmente são mais frequentes, mais intensas e, portanto, elas podem gerar mais problemas.
As empresas de distribuição, elas costumam monitorar algumas harmônicas, entre elas a de ordem 3, 5, 7, 9 e 13. E as harmônicas podem trazer consequências a longo prazo, como sobrecarregamento, sobre tensão, aquecimento dos cabos. Então, os materiais e métodos. Foram analisados 3 sistemas fotovoltaicos conectados à rede, em diferentes localizações, com diferentes configurações. O sistema fotovoltaico 1, ele está localizado na cidade de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. A potência instalada é 6,37 kWp. É composto por 2 strings em paralelo, contendo cada string com 7 módulos de 455 Wp e um inversor string de 5 kW. O sistema fotovoltaico 2 está localizado em Alpestre, Rio Grande do Sul. Ele é composto por 2 subsistemas idênticos, a gente nomeou como subsistema A e subsistema B. Cada subsistema ele é igual ao sistema 1. Eles têm uma potência instalada de 6,37 kWp. São 2 strings em paralelo, cada uma com 7 módulos de 455 Wp. Um inversor string de 5 kW. A potência total dos 2 subsistemas juntos é 12,74 kWp. O sistema fotovoltaico 3, localizado em Araranguá, são 2 sistemas com características diferentes, foram nomeados subsistema C e subsistema D. O subsistema C ele tem uma potência de 0,99 Wp, são 3 módulos de 330 Wp cada, e um inversor string 1,5 kW. O subsistema D tem uma potência instalada de 0,92 Wp, são 2 módulos 460 Wp, um microinversor de 2 kW. Aqui tem uma imagem mostrando os 3 sistemas, uma tabela também resumindo os sistemas com a potência dos módulos, a potência total, a potência do inversor, e aqui a gente tem também o fator de dimensionamento e o fator de carregamento de cada sistema. No sistema fotovoltaico 1 e 2, o fator de dimensionamento ele está dentro daqueles limites que são considerados mais adequados, né? 0,78, e o fator de carregamento 1,27. O subsistema C ele já apresenta um fator de dimensionamento mais alto, 1,51, fator de carregamento 0,66. E o subsistema D é o subsistema que apresenta o maior fator de dimensionamento, 2,17, um fator de carregamento 0,46. Sobre a qualidade da energia elétrica. Todos os sistemas eles foram analisados com analisadores da qualidade da energia elétrica do fabricante MS, o modelo PowerNet P600. O equipamento está em conformidade com as normas técnicas vigentes. Foram coletados dados de diversos dias do ano e foram realizadas análises em dias com grande produção de energia elétrica, buscando comparar os períodos em que a geração é máxima com períodos de baixa irradiação. E foram analisados dados de distorção harmônica total de corrente, THDI, e da distorção harmônica individual. As análises foram feitas com base em 2 indicadores, né? o THDI e o IHDI. Quanto ao desempenho, foram utilizados os dados dos sistemas de monitoramento dos fabricantes dos inversores. Para o sistema fotovoltaico 1, para o sistema fotovoltaico 2 e o subsistema C, a gente conseguiu dados de 12 meses de monitoramento. O subsistema D, em alguns meses a gente não conseguiu dados, então a gente tem dados de 8 meses de monitoramento. E foram utilizados alguns indicadores de desempenho para fazer esse comparativo entre os sistemas. Tem uma norma IEC 61724, de 98, ela define alguns indicadores de qualidade, um deles é o índice de produtividade, é a razão entre a potência total produzida pelo sistema pela potência instalada. Ele representa a produção de energia em um dado período, considerando cada quilowatt-hora gerado pelo quilowatt-pico instalado. E o fator de capacidade, que é a razão entre a potência atual de energia elétrica e a produção teórica se o sistema operasse 24 horas na sua potência nominal, na condição padrão. Bom, resultados e análise, então. Primeiramente, sobre a qualidade da energia elétrica, que a gente tem a análise do sistema fotovoltaico 1, foi traçado um gráfico aqui de potência relativa versus THDI. Foram traçadas 2 linhas de tendência, uma polinomial, uma de potência.
Pelo gráfico, a gente pode observar que em potências superiores a 20%, os valores de THDI eles ficam abaixo de 4%. Para potências relativas superiores a 50%, os valores de THDI eles ficam abaixo de 2%. Em potência nominal, esses valores também ficam abaixo de 2%. Então, frisando que a norma considera os limites de distorção harmônica para potência nominal, tem que ser abaixo de 5%, mas no caso do sistema que mesmo na potência de 20%, os valores ainda ficam abaixo do limite máximo que é estabelecido pela norma. Aqui um gráfico mostrando os valores médios de distorção harmônica para o inversor operando na sua potência nominal, 50% da potência nominal e 20% da potência nominal. Todos os valores ficam abaixo de 5%. E aqui um gráfico das componentes harmônicas do sistema 1. Na potência nominal, as componentes harmônicas com maior influência na distorção total foram as de ordem 3 e 5. A de ordem 3 teve o maior valor, 0,85%. A de ordem 5, 0,56%. Em potência de 50%, aconteceu o mesmo padrão. A predominância da harmônica de ordem 3, seguida pela de ordem 5. E em potências relativas de 20%, teve uma inversão nessa predominância. A harmônica de ordem 5 ela passa a ter um maior valor, 2,54%, seguido pela harmônica de ordem 3. Alguns estudos sobre que realizaram o mesmo tipo de análise. Um estudo aqui de Vinay Agan de 2019 mostrou que em baixas potências as harmônicas predominantes foram as de ordens 3, 5, 7, 9, 11 e 13. No sistema fotovoltaico 1, isso em análise, as harmônicas predominantes foram as de ordem 3 e 5. Também tiveram uma grande participação as de ordem 2, 7, 9, 11 e 17. No estudo de Belisk, 2011, também foi demonstrado que, independente do carregamento do inversor, a componente harmônica que apresenta o maior valor é a de ordem 5, seguida pelas de ordem 2 e 3. O estudo de Rampinelli, 2023, mostrou que inversores atuais, sem transformador, eles apresentam a distorção harmônica de corrente na sua potência nominal na faixa de 1%, diferente de inversores mais antigos que utilizavam transformadores, que esse valor de distorção harmônica ficava na faixa de 3 a 4%. Então, os inversores mais modernos, a distorção harmônica já na potência nominal já acaba sendo bem menor. Foram também analisados realizadas análises utilizando dados de potência do sistema de monitoramento do inversor, com auxílio da linha de tendência traçada, obtido com o analisador da qualidade de energia, e foram extrapolados dados para fazer um gráfico de potência nominal versus THDI para um dia ensolarado. E foram feitas extrapolações para um carregamento de 100%, e para um carregamento de 10% de potência relativa do inversor. Para 100%, utilizando a curva de tendência traçada, o valor de THDI seria de 0,99. Com o inversor trabalhando em 10%, o valor de THDI seria de 7,27%, já seria acima dos 5% da norma, né? Esse valor de 7,27%, esses valores maiores, geralmente acontecem no começo do dia e no final do dia. Valores de baixa radiação, muitas vezes com o inversor trabalhando em modo stand-by. Já em modo stand-by, né? E em potências inferiores a 20%, a tendência é de um forte crescimento no valor de THDI em virtude da baixa radiação. Bom, sistema fotovoltaico 2, primeiramente subsistema A, ele é idêntico ao sistema anterior. Aqui foi traçado também um gráfico potência relativa versus THDI, com duas linhas de tendência. Também para potências relativas superiores a 20%, os valores de THDI ficaram abaixo de 4%. Para potências relativas acima de 50%, os valores ficaram abaixo de 2%. Para potência nominal, os valores ficaram abaixo de 2%, com alguns valores um pouco acima de 2%, mas dentro do limite estabelecido, né? Aqui os valores médios para potência nominal, 50% de potência relativa e 20% de potência relativa. Todos os valores estão abaixo de 5%. Quanto às componentes harmônicas, em potência nominal, as harmônicas com maior participação na distorção total foram as de ordem 3 e 9, apresentando o maior valor a de ordem 3.
Em potência de 50%, novamente o maior valor é a harmônica de ordem 3, seguida pela de ordem 9. E em potência relativa de 20%, ocorreu o mesmo padrão do sistema fotovoltaico 1. Houve a harmônica que teve uma maior predominância foi a de ordem 5. Foi a de ordem 5, isso. Aqui é um gráfico obtido do analisador da qualidade da energia, mostrando a evolução da THDI em relação à potência relativa para um dia para um dia específico do ano. É possível perceber que no final da tarde aqui, em horários com baixa radiação, a potência relativa começa a ficar abaixo de 10%, os valores de THDI eles começam a aumentar bastante, chegando a um valor máximo de 11,48%. Um estudo de Fekete, 2012, ele notou que a emissão de correntes harmônicas em sistemas fotovoltaicos ela é fortemente dependente da potência fornecida. Em momentos de alta geração, os valores são baixos, e em momentos de baixa geração, a gente começa a ter um forte crescimento dos valores de distorção. Também foi traçado um gráfico utilizando os dados de potência do sistema de monitoramento do inversor para um dia ensolarado, e foram feitas extrapolações também para o valor de THDI de 100% e de 10% para 100% de carregamento. A THDI seria 1,28 e para 10% esse valor seria 8,79. Novamente, em potências inferiores a 20%, começa a ocorrer um forte crescimento no valor de THDI. O subsistema B é igual aos dois sistemas anteriores também. Os resultados foram semelhantes para potências superiores a 20%. Os valores de THDI ficaram abaixo de 4%. Potências superiores a 50%, os valores ficaram abaixo de 2%. Na potência nominal também abaixo de 2%. Então, também mesmo em 20% da potência nominal, os valores ficam dentro do que a norma estabelece para limite dentro de potência nominal. Aqui o valor máximo em 20% da potência relativa, o valor médio em 20% da potência relativa foi 2,8. Quanto às harmônicas individuais, como no sistema anterior, em potência nominal, a harmônica com maior predominância é a de ordem 3, é seguida pela de ordem 7 e 9. A de ordem 3 teve um valor de 0,84. Em potência relativa de 50%, também é de ordem 3 com a maior participação. E em baixas potências ocorreu o mesmo que nos sistemas anteriores, a harmônica de ordem 5 teve o maior valor. Aqui um gráfico também do analisador, mostrando um dia completo. E também pode-se perceber que no final do dia, com baixa radiação, os valores de THDI aumentam bastante, chegando ao máximo de 8,01%. Aqui um dado com a potência do sistema de monitoramento do inversor. Também foram feitas extrapolações, utilizando a curva de tendência polinomial. Para 100% de potência, o valor de THDI seria 0,83, para 10%, 6,23. O subsistema C, esse já é diferente dos sistemas anteriores, ele tem um valor de FDI mais alto e um FCI baixo. O máximo valor de potência registrado foi 798,6 watts, corresponde a 53,2% da potência nominal. Com o inversor trabalhando nessa potência citada, o valor de THDI foi de 7,38%. E esse sistema, a maior parte do tempo, ele opera na faixa de 20% a 50% da potência nominal do inversor. A gente traçou uma linha exponencial, o valor de R quadrado ficou em 0,8. Aqui os valores para a máxima potência obtida, né, de THDI foi 7,38. O valor médio para 50% da potência nominal ficou nessa faixa, 7,01. E para 30% da potência nominal, a gente já tem um valor bem alto, 12,18%. Em relação às componentes harmônicas, na potência nominal, as harmônicas com maior participação foram as de ordem 3, 5, 7 e 9, a 7 com maior valor. 50% da potência nominal também seguiu o mesmo padrão, com a harmônica de ordem 7 obtendo maior valor. Operando em 30% da potência nominal, também as harmônicas com maior participação foram as mesmas, 3, 5 e 7. A maior participação é de ordem 7. A harmônica de ordem 3 foi a única que ficaria dentro dos limites estabelecidos pela norma, mesmo trabalhando ainda em 30% da potência nominal.
Aqui também um gráfico da potência versus THDI para um dia ensolarado, com os dados do sistema do inversor. Foram feitas extrapolações com aquela curva exponencial traçada. Com o inversor trabalhando em 100% da potência nominal, o valor estimado ele ficaria em torno de 2,01%, então ficaria dentro do limite estabelecido. Para o sistema operando com 20%, o valor seria de 13,75%. Bom, quanto ao subsistema D, esse foi o sistema que a gente teve maiores problemas, a gente não conseguiu obter boas medidas, foram realizadas medidas em diversos dias do ano e não foi possível encontrar uma tendência entre os valores de distorção harmônica e os valores de potência relativa, os dados são bem dispersos, chegam mesmo a mostrar até alguma tendência de crescimento no valor da THDI conforme a potência relativa aumenta. Esse é o sistema que apresenta o maior FDI, né, 2,17, e o menor fator de carregamento, 0,46, entre todos os sistemas analisados. Aqui a análise do mesmo sistema em outros períodos, em maio de 2023, em agosto de 2023, também a mesma tendência, os valores bem dispersos. Segundo um estudo de 2009 de Chico, quando os inversores trabalhando em baixa potência, um valor de aproximadamente 20%, eles acabam gerando maiores distorções harmônicas, devido ao MPPT não conseguir encontrar de forma eficaz o ponto de máxima potência para produzir uma forma de onda senoidal. Também, segundo o estudo de Macedo, de 2006, a eficiência e os níveis de distorção harmônica, eles variam de inversor, né? Eles variam com o carregamento, e eles são menos adequados quando o inversor opera abaixo de 50% da sua potência nominal. Bom, quanto ao desempenho energético dos sistemas, aqui o sistema fotovoltaico 1, aqui é um gráfico da geração média diária mensal, kWh por dia. O mês com maior geração foi o mês de fevereiro de 2023, o mês de menor geração, o mês de outubro. A gente pode perceber que a geração vai caindo conforme a gente vai entrando no período do inverno, mês de julho. Em agosto ainda teve um crescimento na produção. Comparando o mês de maior geração com o de menor geração, a gente tem uma queda de 39% na energia elétrica gerada entre os 2 meses. Foi calculado também o índice de produtividade para o sistema. O índice de produtividade total em 12 meses foi 1.130,25 kWh por kWp. O fator de capacidade médio foi de 12,93. O sistema fotovoltaico 2, que está localizado em Alpestre, também o mesmo gráfico, geração média diária mensal, com os valores diários, mensais. E o mês de maior geração foi março de 2023, mês de menor geração, junho de 2023. Em agosto, a gente também teve um bom valor de geração. Comparando os 2 meses de maior geração e menor geração, foi uma queda de 45% na energia gerada. Foi calculado o índice de produtividade. Aqui foi considerado os 2 subsistemas juntos, né? O subsistema A e o subsistema B, para fazer o desempenho energético. Então, foi o sistema fotovoltaico 2 completo. O índice de produtividade total foi de 1.180,65 kWh por kWp, um fator de capacidade médica de 13,48. O sistema fotovoltaico 3, o subsistema C, maior geração foi em março, a menor em julho, uma queda de 42% entre os 2 meses. O sistema está localizado em Araranguá. O índice de produtividade foi de 1.225,69 e um fator de capacidade médio de 14,02. Para o subsistema C, a gente conseguiu comparar ele com outro estudo realizado por Dias e Rampinelli, que calcularam o índice de produtividade para 2021 e 2022, em relação ao período que a gente calculou, 2023 a janeiro de 2024. A gente teve uma redução de 20,94% no índice de produtividade em relação a 2021 e 16,69% em relação a 2022. O subsistema D, a gente tem análise aqui de 8 meses, teve 4 meses que a gente não conseguiu dados. Maior geração foi em março, menor em julho, uma queda de 39,82, comparando o mês de maior geração e de menor geração. Talvez teria algum outro mês com menor geração ali, mas a gente não conseguiu os dados. O índice de produtividade total dos 8 meses foi 814,30.
O fator de capacidade médio de todo o período analisado foi 13,79, mas provavelmente ele seria um pouco menor, porque a gente não tem os dados de alguns meses ali do inverno, onde a geração seria menor. Como os dois sistemas, o C e o D, estão localizados lado a lado, em Araranguá, foi feita uma análise comparativa entre os dois sistemas, para os meses que a gente tem dados em comum. Nos dois sistemas, o fator de carregamento ele é baixo. Nesses casos onde a gente não tem sombreamento, a diferença na produção de energia ela vai depender basicamente na eficiência de conversão do inversor utilizado. Aqui uma análise comparativa entre os subsistemas C e D. O subsistema C ele foi mais eficiente em 6 dos 8 meses analisados. O subsistema D ele produziu 13,13% menos energia que o subsistema C. Bom, a conclusão, então foram analisados 3 sistemas fotovoltaicos em diferentes localidades brasileiras. Foram feitas análises de distorção harmônica e desempenho energético. Os dados obtidos entre 2022 e 2024. O sistema fotovoltaico 1, ele é de 0,78, ele se enquadra dentro dos limites da norma técnica 16149 em relação à THDI e as componentes harmônicas. As componentes harmônicas com maior participação na distorção harmônica total foram as de ordem 3 e 5. A gente pode perceber uma relação direta entre a irradiação solar e os valores de distorção harmônica. Em períodos de baixa geração, com o inversor operando em 10% da potência nominal, os valores atingiram valores elevados. O subsistema A, ele tem o mesmo FDI do subsistema fotovoltaico 1, apresentou resultados semelhantes. Para potências acima de 20%, os valores de distorção harmônica eles enquadram-se dentro do limite estabelecido na norma, mesmo a norma considerando potência nominal, mas os valores acima dessa potência relativa já ficaram abaixo do máximo estabelecido. As componentes harmônicas com maior participação foram as de ordem 13 e 9. E também em potências relativas de 10%, a THDI começa a atingir valores mais elevados, acima de 10%. O subsistema B ele tem as mesmas características dos dois subsistemas anteriores, ele apresentou resultados semelhantes. Para potências superiores a 20%, os valores de distorção harmônica eles ficaram dentro dos limites. As componentes harmônicas com maior participação foram as de ordem 3, 7 e 9. Para potências relativas de abaixo de 10%, os níveis de distorção também aumentam consideravelmente. O subsistema C, que apresenta um alto valor de FDI e um baixo FCI, ele opera em uma faixa de potência baixa, então ele acaba gerando maiores valores de distorção harmônica. Na máxima potência registrada no período de análise, o valor de THDI foi de 7,38%, quando o inversor trabalhava com 53% da potência nominal. Foi feita a extrapolação dos dados utilizando a curva exponencial traçada. Com essa extrapolação, o valor de THDI ele ficaria dentro dos limites estabelecidos, 2,01%. O subsistema D, que ele é composto pelo microinversor, é o sistema que apresenta o maior valor de FDI, foi 2,17. Foram realizadas medições em diversos períodos do ano, porém em nenhum dos períodos analisados foi possível obter uma correlação entre os valores de distorção harmônica e potência relativa. É um inversor que opera grande parte do tempo em baixas potências, então, nesses casos, muitas vezes o inversor não consegue encontrar de forma eficiente o ponto de máxima potência, o que acaba gerando maiores valores de distorção harmônica. Quanto ao índice de produtividade, comparando os meses que a gente teve 12, conseguiu analisar os sistemas que a gente conseguiu analisar 12 meses, O subsistema C foi o que apresentou maior produtividade, 1.225,69. Comparando os 8 meses do subsistema com o subsistema C com o subsistema D, o subsistema C foi superior, uma produtividade de 840,59, subsistema D 814,30. O subsistema C, então, ele foi 3,23% mais eficiente na produção de energia que o subsistema D, considerando o período de 8 meses. O fator de capacidade, aqui o maior foi do subsistema C, o do subsistema D deu um valor de 13,79, mas provavelmente ele diminuiria por alguns meses que a gente não conseguiu analisar.
Então, o presente trabalho ele ajudou a contribuir com informações que mostram que inversores operando com baixo carregamento acabam gerando maiores níveis de distorção harmônica, estando essa distorção diretamente relacionada com a irradiação recebida pelos módulos. Sistemas com inversores que acabam sendo mais eficientes em relação a inversores string, principalmente em condições de não sombreamento. Nesse estudo, não mostraram uma eficiência superior. Isso pode estar relacionado diretamente à eficiência de conversão do inversor utilizado e também, principalmente, ao fator de carregamento. Como trabalhos futuros, expandir a análise para outros tipos de sistemas com diferentes valores de fator de dimensionamento, analisar efeitos de sombreamento nas topologias de inversores, utilizar dados da irradiação local para comparar diferentes sistemas também em diferentes localidades. Pode-se fazer estudos para ver a influência da inclinação e também a orientação dos módulos no desempenho dos sistemas e também algumas análises com prazo maior. As referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado.